Então eu vou mostrar aqui uma simulação que eu fiz, uma simulação 3D usando o FECO, é um pouco mais sofisticada, né, que aquilo que nós fizemos no MATLAB. Então aqui eu tenho um dipolo, eu fiz esse dipolo ressoando em, deixa eu ver aqui, 840 mega, como nós falamos anteriormente, e eu fiz esse dipolo em três situações. Esse aqui é o dipolo no infinito, né, no espaço livre, ou seja, não existe nenhuma interrupção, não existe nada próximo dele. Esse aqui é o mesmo dipolo. Deixa eu apagar isso aqui para você ver. Só que aqui ó, eu tenho uma certa altura de 50 centímetros do solo. Embora apareça só esse quadradinho aqui o software considera infinito. Então tudo se passa como se esse dipolo está a 50 centímetros e esse dipolo está sobre um plano de terra, né, como se chama um plano metálico infinito. Nessa situação ele está a 50 centímetros no solo e nessa outra situação aqui ele está, aliás, aqui ele está a 50 centímetros, aqui ele está a 1 metro. Tá? Eu vou apagar aqui para você ver. Ó. Aqui ele está bem mais alto, aqui ele está a 1 metro. Então, o que você percebe aqui? Então, vamos lá. Esse aqui é o dipolo sozinho, o dipolo a 50 centímetros do solo e esse aqui é o dipolo a 1 metro do solo. O que você percebe aqui? A primeira coisa que você tem que, antes de mostrar os campos, eu queria mostrar o seguinte: não existe muita influência, aqui são as três situações, na resposta de S11, na resposta de impedância de entrada das três situações. Você percebe que eles estão muito próximos um do outro. Isso só vai acontecer do dispositivo mudar a impedância de entrada quando você estiver muito próximo do solo, certo? Não é o caso aqui. Quando você está muito próximo do solo, o seu dipolo, a sua antena, qualquer que seja, ela vai ter um comportamento, ela vai ficar muito nervosa, ela vai ficar descasada, vai ficar com uma resposta, geralmente piora demais quando você está próximo do solo. Por isso que nós falamos, quando você coloca uma antena próximo de uma estrutura metálica, como, sei lá, uma geladeira, um automóvel, um veículo, um avião, o desempenho se degrada bastante. Mas o que eu queria mostrar para você é o gráfico polar da distribuição. Esse azulzinho aqui, ó, essa aqui é a resposta do dipolo normal no espaço livre. Quando eu coloco o solo, eu tenho essas duas situações. Então, esse aqui, o vermelho, como está vendo, é 50 centímetros e o verde é 1 metro. Você percebe que começam a aparecer nulos aqui, ó. Você está percebendo? Começam a aparecer nulos que antes não existiam. É aquilo que nós falamos. Esses nulos, todos eles aqui estão em dB, né? Esses nulos aqui significa que você pode estar caminhando, conforme a altura que você está andando aqui, você não vai ter sinal. O seu sinal vai variar bastante. Então você percebe que é uma diferença bem grande, dando um zoom aqui, ó, eu estou saindo de 0, alguma coisa aqui. Então eu tenho aqui mais ou menos 20 dB de perda de sinal. É um valor aí, são 100 vezes linear, é um valor bem alto. Entenderam? E eu consigo ver também aqui, mostrar para vocês, esse aqui é o dipolo comum, eu vou arrastar aqui o campo próximo, aqui é o dipolo no espaço livre, né? Aqui é o dipolo no espaço livre, vamos pegar aqui 840 para vocês verem. Se eu fizer uma animação, aqui animando a fase, olha como é que funciona. Esse aqui é o campo próximo, né? Esse aqui é o campo próximo, você percebe que as ondas estão saindo, estão se desprendendo do dipolo, sem problema algum. Se eu faço o mesmo, vamos pegar aqui 50 centímetros, se eu faço o mesmo a 50 centímetros, né, vamos vir, phase. Olha o que acontece. Eu estou, claro, mais alto, a parte de baixo ela não tem nenhum campo, percebe isso? Ela não tem nenhum campo, porque o plano Terra, esse plano metálico infinito está blindando, mas eu começo a ter nulos. Se você tiver um certo cuidado, você vê que, ó, você viu aqui onde está o mouse, já tem um nulo, que antes não existia. Você percebe? Esse é o efeito da composição, que nesse ângulo, a anteninha que está aqui embaixo, o fantasma está se compondo e está anulando, está com uma interferência destrutiva.
A mesma coisa, né? Se eu venho aqui, vou fazer a mesma coisa aqui agora a 1 metro, né? A 1 metro do solo. Você vê lá em cima a antena, 840. Vamos fazer animação. Agora a antena está tão alto, né? Eu consigo ver alguns nulos aqui certo, né? Com uma certa boa vontade, você vê uns nulos, mas quanto mais alta a antena, como você deve imaginar, menos os efeitos do solo ficam presentes. Então, quanto mais baixo você estiver, piores vão ser esses efeitos. Entenderam? E eu fiz aqui uma outra simulação. Que é a seguinte. Essa aqui é uma antena que eu projetei. Isso nós vamos ver é um monopolo. É como se fosse um dipolo, só que em vez de ser lambda sobre 2, é lambda sobre 4, que funciona sobre um plano terra. Então você percebe que aqui eu tenho um dipolo em cima de um plano terra, é a antena normal, comum, certo? Com um certo desempenho aí de far field, né, de campo distante. Você percebe que é muito parecido, né, com aquela antena que nós vimos com o dipolo, tudo é rosquinha, o formato comum que nós conhecemos. Só que nem sempre você tem a possibilidade de usar uma antena flutuando no espaço livre. Vamos supor que, como nós estamos falando de uma antena FM que funciona de 88 a 108, a gente vai colocar essa antena no automóvel. Então eu coloquei aqui, essa aqui é a parte traseira do automóvel, a mesma antena. Agora, em vez de estar nessa estrutura metálica bonitinha, essa estrutura aqui agora ela é finita, viu? Então essa estrutura aqui tem uma certa dimensão, é uma estrutura finita. Eu coloco em cima do automóvel. E aí você vê a distorção que gera no campo. Eu vou tentar pegar a mesma frequência aqui. Vou tentar pegar aqui a mesma frequência aqui em 88. No início da banda, olha aqui a diferença. Olha aqui a diferença enorme que você tem. Por quê? Porque eu tenho essa estrutura interferindo no comportamento da antena. Certo? Você está interferindo no comportamento da antena. Se eu for para o meio da banda em 98, olha o que acontece. Olha a diferença da antena numa estrutura, né, para o caso, vamos procurar aqui, 98 aqui, ó, aqui é bonitinho, ó, praticamente, né, não mudou nada. Quando eu vou para a antena instalada, né, em cima do automóvel, olha a bobagem que acontece. E também eu percebo, vamos ver para o final da banda, em 108 MHz, praticamente não muda o shape aqui do campo distante da antena sozinha. Quando eu vou para minha em cima do carro, olha a bobagem que dá. Então você percebe que agora surgiu inclusive um nulo aqui, bem aqui nesse centro aqui. Então essa é a dificuldade de você ter uma antena operando numa estrutura real, num veículo, num navio, numa aeronave, num carro, num caminhão. Você não sabe que tipo de resposta você vai ter. E em função das dimensões do veículo, às vezes é difícil de você fazer a medida da antena. Eu estou mostrando aqui, ó, aqui já é em corte, aqui já é em corte. Essa aqui, o azul, é a antena normal e aqui em verde é a antena em cima do automóvel. Você percebe que eu nem simulei o automóvel inteiro, simulei só um pedaço dele. Olha a distorção que acontece. Aqui você tinha um máximo com a antena sozinha, você colocou no carro, você perdeu. Aí quase que tem um mínimo aqui. Você está percebendo? E se eu for na frequência mais baixa, se eu for na frequência mais baixa, que é 88 MHz, aqui aparece você vê que a amplitude cai bastante, né? A amplitude cai bastante. Por quê? Devido à interação com a estrutura metálica. O que acontece na prática, né? É que a antena começa a gerar correntes nessa estrutura metálica aqui que acabam interferindo construtivamente e destrutivamente com a onda. Em outras palavras, eu não tenho apenas a antena transmitindo, eu tenho a antena e o automóvel. Devido às dimensões físicas do automóvel serem da mesma ordem de grandeza da antena, a onda ela não sabe quem é a antena e quem é carro. Se ela enxerga alguma coisa das mesmas dimensões que a fazem ressoar, ela vai ressoar ali. Então, esse é um problema real
que o pessoal de antenas tem que trabalhar, como que a antena funciona num ambiente real, num ambiente, né, fora dos livros texto que você desenha na lousa, que você faz no computador. Tá bom?